Fala, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Quero pedir perdão aí pela voz, a garganta está um pouquinho arranhando um pouquinho, né, queridos? Mas nada que nos impeça de meditarmos, ou melhor dizendo, de relembrarmos um pouquinho do que nós aprendemos aí nessa semana aqui. Passou o nosso resumo de hoje, vamos relembrar dos dias 3 ao dia 7 de junho, que nós aprendemos aí, está aparecendo aí na sua tela. Amém, queridos? Vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou durante essa semana que está terminando, tá bom, amados? Mas antes, produção, libera aí a nossa vinheta. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos começar a nossa semana. Segunda-feira, dia 3 de junho, nós iniciamos a semana com a meditação que recebeu o seguinte título: João Batista, compromisso com a verdade. E, queridos, nesta meditação, nós vimos que João Batista ele confrontou ali o rei Herodes, dizendo para o rei que não era lícito o rei possuir a irmã, ou melhor dizendo, a esposa do seu irmão Herodias, que era a esposa do seu irmão Filipe. Por conta disso, Herodes mandou prender a João. Mas, na verdade, queridos, a intenção de Herodes era matar João. Ele só não matou por causa do povo, porque o povo considerava, né, João um profeta. Só por isso. Amém, queridos? Queridos, além de corajoso, João Batista ele era alguém que tinha compromisso com a verdade. Ele falava o que Deus lhe mandasse falar para quem quer que seja. Amém? Lembra que ele chamou os poderosos lá de raça de víboras, quando os camaradas se disfarçaram para serem batizados por ele? Então, João Batista era assim, que eles falavam o que Deus mandava para quem quer que seja, sem medo. João Batista ele não temia homens, ele temia apenas a Deus. Que Deus possa levantar nos dias de hoje homens e mulheres de Deus, assim como João Batista. Amém, queridos? Que tenham um compromisso somente com ele, com Deus, né? E com a sua palavra. Tá bom, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 3 de junho, começando muito bem a nossa semana. Amém, queridos? E na terça-feira, queridos, no dia 4 de junho, na meditação intitulada de, vai aparecer na sua tela, Deus sempre sabe o que faz. Esse foi o título dessa nossa meditação de terça-feira. E nessa meditação, nós vimos que Herodes, ele estava ali comemorando, né, o seu aniversário. E aí a filha de Herodias, né, que é a esposa do seu irmão, começou a dançar ali. Herodes gostou de ver a novinha dançando e tal. E falou, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí a Bíblia nos diz, amados, que a menina, induzida pela mãe, ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Esse foi o presente que ela pediu para Herodes. E, queridos, Herodes, mesmo contrariado com o pedido daquela jovem, ele teve que cumprir, né? Teve que honrar ali com a sua palavra que ele havia dado àquela jovem. E aí, obviamente, ele mandou que fossem até a prisão onde estava João, né? O decapitassem e trouxessem a sua cabeça em uma bandeja, como foi o pedido daquela jovem. E exatamente assim foi feito. Decapitaram João, colocaram a cabeça dele numa bandeja, entregaram para a filha de Herodias, e a filha de Herodias foi e entregou a sua mãe a cabeça de João Batista. Queridos, fato é que, diante de acontecimentos como esse, né, a gente fica se perguntando como é que Deus ele pôde permitir que um homem de Deus como João Batista fosse morto dessa maneira pelas mãos de Herodes e de Herodias. E eu confesso para você, meu amado, que eu não tenho a resposta para essa pergunta, né? Porque esse Deus, ele às vezes, ele age de forma estranha, mas estranha aos nossos olhos, né? Porque ele, diante dos olhos dele, não é estranho. É estranho aos nossos olhos, que não entendemos muitas vezes o agir de Deus, né, queridos? Mas, amados, uma coisa a gente precisa entender. Deus, ele sempre sabe o que faz. Ainda que o que ele fizer, nós não entendamos, ele sabe o que ele está fazendo. Tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira. Passemos agora para quarta-feira, queridos. Quarta-feira, dia 5 de junho, na meditação que recebeu o seguinte título: Nada foge do controle de Deus. Amém, queridos amados? Ainda falando um pouquinho sobre João, né? Um dos maiores homens de Deus, um dos maiores pregadores que já se teve notícia, que teve a sua cabeça cortada por ordem de um rei, a pedido de uma jovem que foi induzida ali pela sua mãe a fazê-lo. Amados,
Às vezes nós passamos por problemas assim, por situações tão pequenas e tão insignificantes, e mesmo assim, queridos, nós ainda queremos murmurar. E nós esquecemos, né, que um grande homem de Deus, exaltado até pelo próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 11, dos versos de 9 a 11, você pode ver isso, como nós já falamos, né, um dos maiores pregadores da história, morreu decapitado por causa do seu compromisso com Deus e com a sua palavra. Pense nisso. Amém, queridos? Quando você estiver enfrentando algum tipo de problema, ou melhor dizendo, quando nós estivermos enfrentando algum tipo de problema ou algum tipo de adversidade, que antes de nós pensarmos em murmurar, antes de nós pensarmos em reclamar, que a gente possa se lembrar de João Batista. Tá bom, amados? Não estou aqui menosprezando, diminuindo a sua dor, o seu problema, não é nada disso não. Mas lembrar de João, lembrar do que João, de quem foi João, do que João passou, como João morreu, com certeza pode nos fortalecer, digamos assim, né? A nós não reclamarmos, não murmurarmos, tá bom, queridos? E nunca nos esquecermos que nada foge do controle desse Deus. Tá bom, queridos e queridas? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira. Amém, amados? Passemos então, queridos, para quinta-feira na meditação intitulada de... Na verdade, o título é uma pergunta. Está disposto a dar a sua vida pelo Evangelho? E nessa meditação, queridos, nós aprendemos, nós vimos que nós estamos, na verdade, mais preocupados com o que o Evangelho pode fazer por nós, pela gente, do que com o que nós podemos fazer pelo Evangelho. Amém, amados? Até porque hoje em dia nós vemos que alguns pregadores chegam a afirmar que se você vier para o Evangelho, se você vier para Jesus, vem porque Jesus vai te fazer, vai te dar prosperidade financeira, vai te dar casa, vai te dar carro, né? Assim, vai te dar até casamento, não é verdade, queridos? Então, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus pode fazer tudo isso e muito mais, com certeza. Mas será que Evangelho, amados? Será que Evangelho é só isso? Tome muito cuidado, tá? Com o Evangelho só da bênção, com o Evangelho só da vitória. Tome cuidado com esse Evangelho triunfalista. Amém, queridos? Nós falamos algumas coisas aqui, nós não estamos aqui fazendo apologia ao Evangelho da pobreza, o Evangelho da dor, o Evangelho do sofrimento. Nada disso não, como alguns até gostam de fazer, né? Mas o fato é, querido, que mesmo que sejamos servos fiéis de Deus, que tenhamos compromisso com Ele, com a sua palavra, essas coisas, elas de vez em quando, elas podem bater na nossa porta assim, elas podem surgir diante de nós, tá bom? A dificuldade, a dor, a luta, o sofrimento, a tristeza, a decepção, a frustração, nós não estamos livres de passar por essas coisas aí. O que nós precisamos, amados, é saber administrar esses momentos quando eles vierem. Amém, queridos? Amados, Evangelho, ele é bênção, ele é triunfo, como nós já falamos, né? Ele é bênção, ele é triunfo, ele é conquista, ele é vitória nas lutas, nas batalhas, mas Evangelho também, amados, Evangelho também é ceder, Evangelho também é abdicar, Evangelho também é abrirmos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas tendências, muitas vezes dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, e se necessário for, queridos, abrirmos mão até da nossa própria vida, e isso às vezes literalmente, tá bom, queridos? Amados, será que nós estamos de fato dispostos a dar a nossa própria vida pelo Evangelho? Isso foi o que nós meditamos na quinta-feira. E na sexta-feira, meus amados, dia 7 de junho, fechando assim a nossa semana, na meditação que recebeu o seguinte título: Não desista do seu chamado, não abandone o seu propósito. Nessa meditação, amados, nós vimos que Jesus, ao ouvir as notícias ali sobre a morte de João, né, ele se retirou e ficou um tempo sozinho. Aí logo a galera descobriu que é para onde ele tinha ido, né? E foi a maior galera, né? A Bíblia diz que uma multidão foi atrás dele, e Jesus, amados, ele se compadeceu daquelas pessoas, se compadeceu daquela multidão e curou ali todos os que estavam no meio daquela multidão que estavam doentes. Queridos, nós não sabemos se ele se retirou para chorar, ou para orar, ou para apenas ficar sozinho. A Bíblia não fala nada para a gente sobre isso, né? Mas o fato é que certamente aquela notícia da morte de João Batista entristeceu Jesus. Principalmente, queridos, da forma como a coisa aconteceu, né? Mas mesmo triste com a morte do amigo, o mestre prosseguiu com a sua missão.
Ele não permitiu, amados, que a tristeza pela perda de alguém tão amado o desanimasse ou o fizesse desistir do seu chamado. Príncipes e princesas de Jesus, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Ainda que venham momentos de tristeza ou aconteçam coisas que a gente não consiga entender, porque às vezes acontece, às vezes, como já falamos aqui, Deus faz coisas que a gente não entende. Ainda que você estiver vivendo um momento desse, tá? De sofrimento ou de dúvida, um dilema, sem saber o que está acontecendo e tal, deixa eu dizer uma coisa para você, ainda assim, não pare, não desanime, não desista. Se for necessário, meu amado, chora, ora, se for até o caso de ficar um tempo sozinho, não tem problema nenhum, fica um tempo sozinho, ok? Mas, logo depois, meu amado, se levanta, reage e siga em frente, assim como fez Jesus. Amém, queridos? Não desista do seu chamado e não abandone o seu propósito. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, fechando assim, encerrando assim a nossa semana. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal e, como nós já falamos, né, no resumo de hoje, nós relembramos, vai aparecer novamente aí na sua tela, o que nós aprendemos dos dias 3 ao dia 7 de junho com esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? E como sempre falamos, nosso desejo é que essa meditação, que essas meditações, melhor dizendo, né, elas tenham falado ao seu coração, tenham abençoado a sua vida e tenham, obviamente, despertado em você mais e mais o desejo de ler a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Esse é o nosso desejo. E agora estamos terminando, mas antes eu queria convidar você, como temos feito todo domingo, né? Se você puder e quiser, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Nossa produção vai liberar aquele fundo musical abençoado. Isso aí, agora sim, vamos orar? Se você puder, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais um resumo semanal, por mais uma semana de meditação na Tua Palavra concluída. Nós te louvamos, Paizinho. Nós te engrandecemos por tudo que o Senhor nos tem concedido, por todas as bênçãos que tem nos alcançado. Agora eu quero te entregar a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha que medita conosco nesse momento, nesse resumo. Paizinho, que o Senhor possa abençoar a vida desse teu filho, dessa tua filha. Eu não sei, Paizinho, o que eles precisam do Senhor. Eu não sei qual a necessidade, Senhor Deus do coração, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus nós te pedimos, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, dando vitória, Senhor Deus, aos teus servos, diante das lutas, das batalhas, das pelejas, dos desafios que de vez em quando se apresentam diante de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana que nós concluímos e te entregamos a semana, Senhor Deus, que está se iniciando, Paizinho, que seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Em nome de Jesus nós te pedimos e que no domingo que vem, permitindo o Senhor, nós possamos estar novamente aqui para trazermos mais um resumo das meditações do Ministério PSM. Abençoa esse meu irmão, em nome de Jesus. É o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Permitindo nosso Deus, como já dissemos, né, domingo que vem nós estaremos de volta em nome de Jesus, com mais uma meditação, né? Mais um resumo, melhor dizendo, das meditações do Ministério PSM. Semana que vem, mais uma semana de meditação, permitindo nosso Deus, amanhã, segunda-feira, cedinho, tá chegando uma meditação aí fresquinha no teu celular para nós meditarmos juntos. Amém? E no domingo que vem, como já disse, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui de volta. E não deixe, queridos e queridas, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do PSM, nossos áudios, nossos vídeos, nossos podcasts, enfim, queridos. Compartilhem à vontade e não deixe de nos visitar nas nossas redes sociais, principalmente no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Entra lá, se você não é inscrito, se inscreva e deixa lá aquela curtida, o seu comentário, porque cada vez que você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, indica para mais pessoas, e aí mais pessoas vão estar ouvindo a palavra, meditando com a gente, sendo abençoados. Esse é o desejo do Ministério PSM. Tá bom, queridos e queridas, meus amados? Chegamos ao final de mais um resumo. Domingo que vem, nós voltaremos. Amém? Ó, um beijo no teu coração
E faz assim, queridos, que eu quero... Vou botar até aqui o nosso tablet aqui. Faz assim que eu quero abençoar a sua vida. É a primeira vez que eu faço isso aqui assim, né? Impetrar a bênção apostólica sobre você, tá bom? Faz assim com a sua mão agora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, com cada um dos meus irmãos do PSM. É o que te oro e te agradecemos, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos nós recebamos e digamos... Amém. Amém, meus queridos e queridas. Deus te abençoe.